Bom, nós vamos dar início a mais um episódio aqui do nosso podcast Lideranças em Foco, aqui do Notícias de Franca, que é um portal de notícias importante aqui da nossa cidade. Nós criamos esse espaço aqui dentro para entrevistar lideranças da nossa cidade, da região também, mas principalmente de Franca, né? Pessoas que, pelo seu trabalho, contribuem com alguma coisa para o bem-estar da nossa comunidade. Pessoas que não pensam só no seu interesse particular, mas principalmente no bem comum. Por isso que é essa Lideranças em Foco, né? Focando esse trabalho. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui o Túlio da Flor, um jovem, né, que a gente vai poder, nesse breve tempo que vamos conversar, né, extrair dele aí muita coisa, apesar da sua juventude ainda, né, na flor da idade também, né. O Túlio da Flor é o nosso entrevistado hoje e é muita satisfação, Túlio, estar com você aqui. E como a gente abre aqui o nosso programa, dando a oportunidade para você falar um pouco quem é o Túlio, né? E aí depois a gente vai entrando aí no seu trabalho, nas suas atividades. Gilmar, é uma satisfação imensa estar aqui com você. Queria saudar também nossos ouvintes, a presidenta do PSOL. Bom, eu sou natural de Catanduva, interior de São Paulo. Cheguei aqui em 2014, galeguinho, para fazer faculdade. 18 anos eu tinha na época. Vim cursar Direito na Unesp. E já conhecia Franca de ouvir falar, minha prima havia feito aqui faculdade. E comecei a me apaixonar pela cidade, né? Principalmente quando eu conheci o povo de Franca. Porque na Unesp, infelizmente, a gente acaba ficando num circuito muito, né, casa, faculdade. Mas quando a gente vai começar a desenvolver pesquisa com a comunidade, vai participar das extensões universitárias, né, a gente começa a conhecer a população, conhecer o território. E aí eu me apaixonei, fui muito bem acolhido pela população daqui. E principalmente quando eu comecei a fazer teatro também, né, fiz teatro no SESC, no SESI, num curso que tinha de múltiplas linguagens. Era um curso bem extenso, de 1 ano, bem legal. Depois a gente acabou fazendo um grupo de teatro amador. E eu, né, cursei Direito, mas sempre me interessei muito mais pela questão de políticas públicas do que necessariamente do âmbito jurídico, da atuação jurídica de um advogado. Então eu comecei a desenvolver, né, ao longo da minha carreira acadêmica, né, um foco já nessas áreas. Eu comecei a desenvolver pesquisa com população em situação de rua, para tratar a questão do crack, né, a partir de uma perspectiva de redução de danos, que parte do princípio que se você quer usar droga, isso pode ser um direito seu, assim como, né, hoje o STF votou e assim decidiu. Pois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No caso, né, específico da maconha, mas se você for consumir, consuma de uma forma que não traga riscos, tantos riscos para você nem para a sociedade. Então a gente desenvolveu um trabalho junto com a Pop Rua lá no Centro Pop, né, trabalho próximo mesmo, presente, tá lá, dia a dia, com as trabalhadoras e os trabalhadores, com formação, né, com o pessoal do consultório na rua, abrigo provisório. Vixe, juntamos uma garotada aí, começamos a desenvolver política pública e começamos a incrementar essa rede, né, que já existia de direitos para a população em situação de rua. E aí eu comecei a me entremear por Franca, né, porque população de rua é uma população muito complexa. Então você tem que dar uma resposta muito dinâmica, né? Então aí eu comecei a dialogar com a CIF, questão de produção de emprego, né? Consultório na rua, saúde, né? Que é uma UBS que só atende população em situação de rua, uma UBS móvel que vai até o território, com assistência, né? E é uma extensão que eu fazia parte, o Núcleo de Cidadania Ativa lá da Unesp. A gente frequentava muito os conselhos de direitos aqui de Franca, né? E também, antes, eu nunca tinha ouvido falar sobre esses espaços de controle social, de democracia participativa, e também me apaixonei, né? Claro que não foi, né, no primeiro momento, porque é um espaço complexo, né? Tem um formalismo próprio, né? Então, até entrar nesse ambiente, então a gente ia bastante no Conselho da Assistência Social, no Conselho da Saúde, e por conta da pesquisa, né, uma pesquisa participativa, né, eu acabei me tornando presidente do Conselho de Drogas aqui de Franca, né, do COMAD. Fui o presidente mais jovem, né, eleito do conselho. Isso daí foi em 2019, né, ainda pré-pandemia. E aí a gente pôde aí vir firme com políticas de redução de danos para o município, capacitar, porque é uma política simples de operacionalizar. A gente precisa capacitar o RH primeiro, né?
Então a gente começou a fazer formação aí com os trabalhadores do serviço, trouxemos gente de fora da USP, o Fiscar, gente de qualidade, conseguimos recurso estadual para poder rodar toda essa operação, né? Conseguimos kit de insumos para o consultório na rua, conseguir distribuir para a população em situação de rua. Foi uma experiência bem legal, bem legal. Interessante ouvir você falar, porque esse tema, né, de moradores de rua e usuários de droga, principalmente os que estão na rua, vivendo todo esse drama, né? As informações que chegam são sempre informações negativas, e esse trabalho que vocês desenvolveram, eu acredito que deve continuar ainda, não sei como está, mas, quer dizer, é algo, para mim, surpreendente. Eu não sabia desses detalhes, né, desse modelo de abordagem, de todo esse trabalho de capacitar equipes, porque é um trabalho de grandes desafios, né? E sem dúvida, assim, me deixa surpreso positivamente em relação a essa atuação, né? Saber que porque eu estudei na Unesp também, fiz serviço social, a gente sempre debateu essa questão de como fazer a universidade sair dos seus muros e ir para a comunidade. Na minha época, a gente fez um trabalho interessante, porque eu fiz serviço social, o serviço social tinha um trabalho importante no meio sindical e também nos bairros, né? Tanto é que o Gilson Pelizaro, que é vereador hoje em Franca, ele era de uma comunidade que nós aproximamos, e ele era bem jovem na época, ainda acho que tinha 17 anos. Eu digo isso porque esse tempo atrás eu estava conversando com ele sobre isso e relembrando, né? E foi essa aproximação da Unesp com o movimento social, né? Então, sempre defendemos esse envolvimento da universidade com a comunidade, e esse trabalho que você está falando aí, ele ilustra muito bem isso, que eu acho que é importante ser feito. Não, e traz o compromisso da Unesp, né, com a comunidade local, incrementar isso daí, né, trazer segurança para os profissionais da saúde, da assistência, fazer um atendimento com uma população que é complexa, né, um pessoal que às vezes não tem as ferramentas necessárias para constituir o vínculo, até para entender a dimensão do que é se viver na rua. Então aí a gente consegue começar a desenhar uma política pública com qualidade, uma política pública que tem efetividade, porque ela vai atender as demandas, né? E foi construído desde o usuário do serviço, com o trabalhador do serviço, a gente articulava com a gestão. Então chegava a ser, né, bem próximo de algo ideal. Mas aí veio a pandemia, né, e as coisas ficaram complexas, né, ficaram difíceis. Então essa atuação ficou, né, mais complexa. A gente continuou desenvolvendo política aí com Pop Rua, né? Teve a questão do Centro Pop, né? Das questões da mudança. E eu acabei indo para Catanduva. Voltei para lá. Você voltou para lá. Fui trabalhar lá no hospital psiquiátrico. Um hospital psiquiátrico que era referência, é ainda referência na região para 102 municípios. E eu trabalhava num lugar muito interessante, que era o setor da qualidade. A função da qualidade em saúde é a gente garantir a segurança do paciente. E a gente tem alguns indicadores para isso. Por exemplo, o paciente não pode ficar mais tempo internado do que ele deve. E se a gente pegar numa política psiquiátrica, manicomial, né, esse é um principal ponto de inflexão. As pessoas vivem nos hospitais psiquiátricos como se aquilo fosse um depósito, né? As famílias deixam as pessoas lá, inclusive, né? Então a gente conseguiu, né, começar a desenhar algo que fosse menos manicomial, né? Porque não é só a estrutura, né, do espaço que é o manicômio, né? O manicômio são processos de trabalho, né? O manicômio, em última instância, é a nossa cabeça, né? Como a gente interage com a realidade e o que a gente gostaria de construir para essa realidade. E aí foi uma atuação também difícil, né? Aí você ficou durante o período da pandemia lá. Eu fiquei de 2021 até 2022 lá. Fiquei um ano e meio, mais ou menos. Quando estava sem aula e você ficou lá. Isso, como as aulas estavam remotas, né? A pesquisa já tinha dado um caminho bom aqui para lá, mas também foi, foi suado. Mas né? olha, interessante, você sai de uma atuação legal que vocês estavam fazendo em Franca na rua e vai para dentro de um hospital. São aprendizados. Populações parecidas eu trabalhava, né? Só em diferentes momentos da situação. E aí depois, quando aí você volta para Franca e... Isso. Aí eu conheci a Flor da Vida, né? A Associação Flor da Vida. Em 2019, quando eu estava presidente do Comad, né? Já existia. Existia. Tinha acabado de se formar, eu estava na hora certa no lugar certo, né? Uma amiga era paciente, né? Ela teve câncer e eu perguntei como que estava sendo o tratamento. Ela falou: menino, tô usando um óleo
de maconha maravilhoso. Eu falei, é? Ela falou, é. Ela falou, e digo mais, é produzido aqui em Franca, né? Eu falei, é? Ela falou, é. Eu falei, eu quero o contato desse pessoal, né? Aí eu mandei e-mail. Aí ficou um dia, nada, 2, né, 3, sou meio formal, né, fiz direito, então mandei um e-mail formal, né, ó, presidente aqui do conselho, queríamos conhecer, aí e tal. O pessoal demorou para responder. Depois eles me contaram que eles ficaram um pouco ressabiados. Mas aí eles convidaram a gente para ir conhecer o colegiado, né? O Conselho de Drogas, ele é composto por vários assentos, 20 assentos, mais ou menos. Então a gente tem a CIF, temos Sociedade Civil Organizada, que no caso era meu assento, temos polícia, civil e militar, temos assistência, educação, saúde, é bem completo, assim, sabe? É um lugar que tem bem interdisciplinaridade. E aí a gente foi conhecer a Flor da Vida, né? Eles tinha acabado de conseguir o espaço, né? Alugar, porque é uma associação de cannabis, ela tem uma dificuldade, antes mais, né? Hoje menos, mas de abrir conta em banco, de fazer coisas que são direitos de qualquer associação fazer. E aí o trabalho deles era maravilhoso, o pessoal ficou abismado, né? Eu acho que essas são as palavras. Não imaginava a ética, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu imaginava a ética desse pessoal, né? E o profissionalismo, né? Como eles faziam acontecer aquilo lá, né? Porque a maconha, ainda plantar maconha no Brasil hoje é ilegal. Mas aqui em Franca... E Franca, eu acho que isso fez eu me apaixonar mais ainda por Franca, porque Franca é uma terra de gente inovadora, né? E aí a gente tem agora também, né, inovando, né, nesse quesito. Não, né, inovando primeiramente em saúde, mas a maconha pode desenvolver várias funções econômicas que depois a gente pode trabalhar. Mas aí eu conheci o pessoal da Flor da Vida, e isso, a gente foi o primeiro órgão público, né, o Comad, foi o primeiro órgão público a dar um apoio, né, formal para a instituição. Isso foi bom para ela poder garantir uma autorização para funcionamento, né, depois judicialmente. Eu acho esse ponto que você coloca é importante, porque normalmente as pessoas falam, mas como que está produzindo um óleo a partir de uma planta que é ilegal e tudo? Quer dizer, na verdade vocês seguiram um caminho, eles seguiram, né, e hoje, quer dizer, vocês têm um respaldo importante. Eu tive a oportunidade de conhecer lá a Flor da Vida, e eu sei que ali tem um respaldo legal, tem um apoio jurídico, tem, né, inclusive um apoio político a nível governamental. Então não é algo que está à margem da lei, pelo contrário, né? Quer dizer, isso é importante às pessoas, porque senão, considerando tudo que existe aí de discurso negativo em relação a toda essa questão, eu vejo que vocês estão bem organizados, bem estruturados. A visita que eu fiz à Flor da Vida, eu achei assim, muito interessante. Mas eu não quero cortar o seu raciocínio. Você está falando sobre... Aí como que você chega lá Então, aí eu vou para Catanduva, né, nesse meio tempo, para trabalhar no hospital psiquiátrico, né? Fico lá 1 ano e meio, tenho alta, né? Difícil atuar atrás das linhas inimigas, né? Plantei sementinhas lá, algumas floresceram, outras não, né? Mas fizemos acontecer alguma coisa e demos qualidade de vida para alguns pacientes, né? Fizemos o nosso dever, né? E aí, né, eu acabei, né, rumando para outras oportunidades, e o Enor me manda mensagem, né? O presidente da associação falou: Túlio, não tem interesse de vir aqui? Estamos precisando de alguma coisa para montar projetos, né? Captação de emenda parlamentar, porque eu trabalhei também no hospital com... Isso, trabalhava próximo do setor, então eu sabia um pouco como desenvolver isso daí. Eu falei, poxa, bora, né? E aí eu me mudo para Franca, né? De novo, né? Volto para Franca, né? E, poxa, foi um filme, assim, já sabe? Gostando, e aí acabou, nossa, foi uma alegria. Na fonte a fome com a vontade de nossa, comer. foi maravilhoso. Né, eu tenho um filho, né? Meu filho é francano, né? Meu filho nasceu aqui em Franca. Então, pô, ele voltar para Franca também eu achei... Né? Hoje ele já... Quando ele voltou para cá, ele já comprou uma bolinha de basquete. Falei, francaninho, pô, já, né, tá no sangue. E aí hoje eu desenvolvo, né? Hoje eu trabalho com projetos e desenvolvo a captação de emendas parlamentares para tocar esses projetos, né? A gente está na perspectiva de receber alguns recursos, né? Da deputada Érica Hilton, deputada federal, e do deputado Guilherme Cortes, para a gente poder tocar projetos muito legais para pessoas com deficiência. Um dos projetos é junto à APAAF. A APAAF é uma associação dos pais e amigos de autistas de Franca. A Flor da Vida ela dá uma assessoria técnica, financeira e política,
Então a gente desenvolve projetos juntos. A PAF, ela surge, a Flor da Vida, ela surge bem próximo da PAF, porque a Flor da Vida, ela surge da demanda do sobrinho do atual presidente, que é autista. Ele precisava do óleo, o óleo é caríssimo, né? Ele produziu, deu certo, e assim começa uma associação, né? Vai, uma pessoa chama outra. Porque a dificuldade de aquisição do óleo de cannabis, né? Você tinha uma série de dificuldades, as pessoas tinham que entrar na justiça e tudo. E hoje, assim, Franca é um ponto fora da curva, porque nós temos aqui, né, a produção desse óleo. Eu, quando visitei lá a Flor da Vida, eu vi um monte de fotografias, né, nas paredes lá de crianças que foram atendidas com resultado, né? E eu, inclusive, posso atestar isso, porque eu até comentava antes da gente começar aqui o programa. Meu pai tem 99 anos, tem demência por conta da idade, e ele passou por uma consulta médica lá na Flor da Vida e está tomando o óleo, e eu já observei assim, resultados importantes. Eu queria um pouco, Túlio, que você falasse um pouquinho sobre, né, esse trabalho desenvolvido pela Flor da Vida, porque você que está lá acompanhando, né, e como está isso hoje, quais os avanços e principalmente as dificuldades que você vê em relação a essa atividade tão importante aí que vocês estão proporcionando. Bom, a missão da Flor da Vida é democratizar o acesso ao óleo de cannabis para quem precisa. Nós temos 5 anos de instituição, né? Já estamos caminhando bem, fizemos 5 anos agora, mês passado. E ao longo desses 5 anos já atendemos mais de 12 mil famílias por todo o Brasil. 12 mil? 12 mil, né? Nossa, hoje, atualmente, a gente tem ativos, né, em torno aí de 5.500, 6 mil pacientes, né? Porque no serviço de saúde as pessoas ou melhoram ou pioram, né? E param de usar. Só que também não é só democratizar o acesso ao óleo, né? Que já é muito louvável da gente fazer, porque 40% da nossa produção é com acesso social, né? Com um desconto de 10% a 100% do valor da contribuição do óleo. Da condição social. Isso, a gente tem assistentes sociais que vão fazer essa análise. Qualquer pessoa pode entrar com o pedido, né? Mas a gente tem alguns critérios, né? Objetivos e subjetivos, né? Para nortear, porque é o que a gente consegue oferecer. Hoje, 40% a 45% da nossa produção é para chegar a esse acesso. Né? Mas a gente também tem um propósito ético, uma proposta ética política muito importante, que é a reparação social. É pegar esse recurso que vem da cannabis, que vem da maconha, e fazer reparação social para as pessoas que são afetadas pela guerra às drogas. Né? Então, pensando nisso, a gente tem o nosso cultivo. Ele fica numa região de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que são afetadas pela guerra às drogas. Então, o que a gente desenvolve? A gente desenvolve projetos sociais lá, nesse cultivo, né? nessa região, nesse território. Então, a gente distribui, por dia, 1.200 pães, para garantir, a café da manhã, né? A refeição mais importante do dia. 1.200 pães todo dia? Todo dia. São mais de 50 mil pães ao mês. Né? E as pessoas chamam de pão da vida. As pessoas que recebem, né? Afinal, nada mais cristão. Flor da vida é pão da vida. Pão da vida. Repartido, né? Tem que distribuir, né? Café da manhã é uma região, né? E as pessoas trouxeram o quanto isso incrementou na vida delas, né? Quanto isso trouxe qualidade de vida. A gente tem uma escolinha de futebol. A gente atende lá em torno de 150 jovens. E a gente fez recentemente a Copa Flor. Né? A gente juntou 8 times de futebol, times sociais, né? Porque a FEAC faz um campeonato de futebol, só que esses times não têm acesso e nem não tem acesso para esses campeonatos. Né? Outra realidade que esses times particulares vivem. Então a gente fez o nosso, né? Para ser acessível, para ser democrático, para ser justo. Então a gente juntou 8 escolas, foram 750 crianças, foi todo sábado, foi acho que 13, 15 sábados que a gente se unia lá no campo que a Flor da Vida tem, né, de futebol. E, vixe, foi alegria, distribuía lanche. Não, eu vejo interessante, quer dizer, além desse trabalho direto de atendimento à saúde, né, das pessoas que dependem do óleo, né, vocês estão dando direcionamento para todos esses recursos adquiridos, né, beneficiando a comunidade, não só no tratamento direto, porque vocês têm esse acesso, vocês garantem esse acesso para quem não tem condição, e ao mesmo tempo ainda proporciona, né,
uma série de outras atividades que impactam também na vida da comunidade, né? Então, assim, é um projeto com ramificações importantes, né, para você buscar o objetivo final, que é a qualidade de vida, né? É integral, né? Integral. E além do óleo, além desses projetos sociais, a gente também tem uma policlínica. A gente chama de núcleo social. São mais de 7 especialidades que vão atender nossos associados de forma gratuita, né? Então a gente consegue garantir acesso ao óleo, acesso à terapêutica, né? Ao tratamento clínico, né? Então a gente consegue promover uma qualidade de vida com muito mais eficácia, né? Olha, quem não conhece, assim, eu tive a oportunidade de ver, eu fiquei assim, boca aberta de saber que aqui em Franca nós temos um projeto de tanto valor e que está ajudando o Brasil inteiro, né? Não sei, até talvez outros países, eu não sei se ainda não. Vocês não recebem solicitações, que aí tem todas as implicações legais, né? Mas enfim, assim, é um trabalho extraordinário, Túlio. E aí você é responsável lá dentro por essa parte de captação de recursos. Isso, por captação de recursos, emenda. que a gente está tentando replicar agora, esse núcleo social, com recurso da emenda da deputada Erika Hilton para outras instituições que a gente presta assessoramento técnico, político e financeiro. Legal. Eu vi que o deputado Eduardo Suplicy teve há pouco tempo atrás, alguém também que eu já tive oportunidade, um dia eu fui até o Ministério lá do Agrário, Desenvolvimento Agrário, né? E o Paulo Teixeira, que hoje é ministro, mas também deputado, me falou, Gilmar, eu estive em Franca e tal. Então, assim, eu sei que vocês têm criado também uma relação política que dê condição de respaldando, né? Com recursos públicos, né? Através de emendas parlamentares, o fortalecimento dessa instituição. Até então a gente nunca recebemos recursos públicos, né? A gente está agora em vias de receber. Agora vocês vão começar a receber. O que vocês fizeram até agora foi fruto do próprio trabalho, do desenvolvimento, e já é algo assim extraordinário, de uma dimensão inimaginável para a maioria das pessoas. Todo o dinheiro vindo do óleo. Eu queria, Túlio, abordar uma outra coisa, porque a gente também tem um tempo aqui. Claro. Coincidentemente, hoje, né, você é do Conselho Municipal de Política sobre drogas. Política sobre drogas, né? E hoje o Congresso, coincidentemente, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal está definindo lá, ou já definiu, o uso pessoal da maconha, né? E eu queria saber de você, como que você encara isso, o que representa isso nesse trabalho de lidar com o usuário de droga? Olha, é um avanço, mas não é aquele avanço também, né? A maconha não está legalizada, né? Está descriminalizado o consumo, mas de onde vai vir essa maconha que eu vou consumir? Continua tendo o crime por trás, né? Ou eu posso fazer o autocultivo, isso já é uma coisa muito interessante da gente fazer. Mas também pensar que... Vai ser permitido o autocultivo? De até, se eu não me engano, 6 plantas e 40 gramas de maconha. Isso já reduz muito o impacto na questão da criminalidade, né? Só que pensar o seguinte, né? A gente incluir determinantes objetivos para definir se é tráfico, se é usuário, né? Não vai tirar os subjetivos que ainda vão figurar, né? Então vai ser complexo como isso vai ser operacionalizado. Né? A questão a gente só vai ficar feliz quando o preto e pobre sair da cadeia. Mas é um avanço, né? Porque eu estava vendo uma pesquisa do IPEA que o número de encarcerados por conta de ser usuário, isso dá além de todo o transtorno que é causado por uma pessoa que vai para dentro de um presídio porque é um usuário de droga, que muitas vezes não teve nenhum apoio para a sua situação. Além de todas as coisas, gera um prejuízo de mais de R$1 bilhão por ano no país, e aí lota as penitenciárias, né? E aí você acaba deturpando a finalidade de um espaço prisional, colocando ali quem praticamente não cometeu crime, ou algo que assim, é espantoso. Eu não sabia que era essa quantidade de presos por serem usuários, que muitas vezes estava lá, vamos dizer assim, com um cigarro de maconha e foi preso e está respondendo por conta disso. Então, eu vejo, a hora que eu vi isso,
quem pensa em dinheiro vai pensar assim, nossa, vai dar uma economia de 1 bilhão, mas eu estou pensando no transtorno que essas pessoas passam. Então, eu acho assim, é um avanço, sem dúvida nenhuma. E isso também você acha que, de certa forma, acaba contribuindo para o projeto de vocês? É um avanço. Mas o problema, por exemplo, só voltando um pouquinho, o problema dessas acho que são 42 mil pessoas que foram pegas com menos de 40 gramas. Tem elementos subjetivos ainda. O elemento objetivo, a quantidade da droga, não vai ser o único elemento a ser analisado. Então a gente pode ter ainda elementos racistas que vão determinar prisões de pessoas mesmo tendo 40 ou menos gramas de maconha. Então é isso, eu acho que só vai ser efetivo quando a gente vê preto e pobre saindo da cadeia, entendeu? Sendo livre, libertado. Porque, na verdade, se você fosse fazer uma análise, esses 40 mil que estão presos, a maioria são pobres e são negros. Da periferia. Né? Pretos e pobres. Eu, inclusive, tive uma experiência bem legal com projetos dentro da penitenciária. Né? Eu fiz parte de uma extensão que chama CEL, Cárcere, Expressão e Liberdade. Então, a gente entrava aqui na penitenciária para fazer remissão por leitura com os presos. Era 30 pessoas presas, né? A gente levava o livro todo mês, fazia discussão, eles resenhavam. Os trabalhos legais que vocês da hora. E era da hora que a gente entrava lá dentro mesmo. A gente passava o parlatório. A gente fazia junto na escola, né? Então, é uma situação muito triste a situação do sistema carcerário brasileiro. Um terceiro maior do mundo, que mais encarcera. Se pegar a questão de tráfico de drogas, 40% dessa população encarcerada, quase 1 milhão. Né? Então, 400 mil pessoas é por conta de tráfico de drogas. Então, uma situação complexa. Agora, trazendo a questão para a flor da vida, como isso pode impactar? Eu acho que essa decisão hoje traz mais segurança para os pacientes poderem se valer do autocultivo. Né? A gente teve, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a Angela Aboim, né, que foi o primeiro caso de habeas corpus pela Defensoria Pública. Ela foi presa por produzir remédio para a filha dela, né? Isso é um absurdo. Meu né? Deus. Isso é um absurdo. Então, isso traz um pouco mais de segurança, penso eu. Diminuir um pouco mais o estigma de se usar uma droga que é proscrita, né? Porque ela é uma droga proscrita, tá na 344 ainda, né? Sim. Então fica uma situação complexa, mas eu sinto que a gente tem avançado em várias frentes, né? E também tendo retrocessos em várias frentes, é uma batalha. Mas não tenho dúvida que é um avanço. Ô, Túlio, a gente já está quase no final aqui, o papo é muito interessante, o Theo até quer depois, com Notícias de Franca, faça uma matéria específica lá no Flor da Vida para conhecer melhor esse projeto, mas eu queria abordar um outro tema aqui, finalizando. Nós estamos em 2024, Franca completa o seu bicentenário e nós vamos ter a eleição para renovar o Executivo Municipal, quer dizer, Prefeitura e Câmara de Vereadores. E você é do PSOL, um partido importante, com temáticas bastante sintonizadas com os grandes desafios do Brasil. E aí eu te pergunto, você nessa eleição pode ser um dos pré-candidatos, você já é um dos pré-candidatos do PSOL, como é que tá o Túlio na eleição de 24? Eu estou como pré-candidato pelo PSOL, Túlio da Flor, e a gente está tentando montar aqui uma proposta de Franca, incrementar a saúde de Franca com a cannabis, fazer uma lei de acesso de cannabis no SUS de Franca para ser distribuído, para chegar nas casas de quem precisa. Porque é curioso, a cannabis, que é uma planta muito completa. Uma planta que a gente já tem experiência de 4 mil anos, né? Nós seres humanos, nossa espécie humana. Então, é uma planta que ela tem um potencial de terapêutico, desde a atenção básica até a atenção especializada. Cannabis não é só a epilepsia, cannabis não é só autismo. Cannabis também é hipertensão. Cannabis também pode cuidar do diabético. A gente desenvolve outros produtos além do óleo, né? A gente desenvolve uma pomada, né? Que é muito utilizada para fechar feridas de pessoas que têm diabetes. Né? Isso vocês já fazem aqui hoje? Fazemos. Lá no núcleo social a gente tem uma enfermeira, né? Que desenvolve essas terapêuticas. Então eu penso que é uma proposta muito interessante para a gente qualificar a saúde de Franca. A gente já tem uma produção de um óleo excelente aqui na cidade. Por que não distribuir pelo SUS para essas pessoas que precisam? Pessoas que precisam, né? Que podiam estar recebendo esse tratamento. E eu estou te dizendo assim, eu estou te falando com um caso concreto dentro da minha casa, né? E eu nem sabia que ia entrevistar você hoje, mas hoje mesmo eu comentei, né?
na hora do almoço lá em casa, a facilidade que eu tive de dar comida para meu pai, porque ele estava com problema para engolir, e aí com 15 dias de tratamento já houve uma melhora. Na deglutição. Então assim, tem E infelizmente a gente tem hoje uma lei estadual de acesso a cannabis pelas unidades do Estado. O problema é que essa lei só autoriza o acesso para 3 condições muito específicas de saúde. Então isso não garante acesso, né? A gente quer democratizar o acesso, a gente quer que faça chegar para o maior número de pessoas que precisem, né? E não pensar... E outra coisa, a gente não pode ficar pensando em CBD, né? Que é um dos canabinoides da planta, um dos principais canabinoides da planta. Porque esse óleo que vem importado, que é cheio de CBD, né? Esse CBD vem subproduto da indústria do cânhamo, né? Que lá fora já é entendido como um suplemento alimentar. E aqui a gente importa preços caríssimos, né? Com receita azul, toda uma burocracia. Né? E não, a gente tem um produto de melhor qualidade aqui na nossa Franca. A gente tem um produto que emprega pessoas de Franca. Né? Por que não colocar isso para rodar aqui no município? Nossa, Túlio, olha, maravilha conversar com você. Não tinha a dimensão desse trabalho que você desenvolve e principalmente de você, a sua atividade que não se resume à flor da vida, esse envolvimento seu com outras causas sociais tão importantes. Eu acho que é disso que a gente precisa, inclusive, dentro da Câmara Municipal de Vereadores. Eu fui vereador 2 mandatos, prefeito também 2 aqui em Franca, né? E eu estou lembrando da minha época, quando eu fui eleito pela primeira vez, né? Mais ou menos, não sei quantos anos você tem, quantos você tem? 28. 28. Eu fui eleito com a sua idade. Eu entrei na Câmara Municipal, tinha 28 anos, né? Com todo o vigor da juventude, a vontade de fazer, eu acho sim que a gente conseguiu avançar muito e eu acho, isso eu estava comentando, o fato de eu chegar na prefeitura, ter ganhado a eleição, vencido a eleição de 1996, teve muito a ver com o trabalho desenvolvido na Câmara. Eu acho que você, com toda essa vontade, experiência, o amor que você tem aí, mesmo não sendo de Franca, vi pelo brilho dos seus olhos aí o tanto que você gosta da cidade. Eu fico feliz disso. Torcemos aí para o sucesso de vocês. Queremos agradecer aí e te deixar aí mais um minutinho para as suas considerações finais. Meu companheiro, é um prazer estar aqui. Foi muito legal a conversa, né? Gosto muito de compartilhar um pouco dessa trajetória, dessa luta aí de vida, né? Para fazer justiça social, fazer inclusão, né? E, pessoal, bora lá conhecer a Flor da Vida. É uma instituição muito legal, muito necessária aqui no nosso país, porque é ética, né? E isso falta muito no mundo do trabalho. Né? Legal. E Túlio da Flor, seu pré-candidato a vereador pelo pessoal aqui em Franca. Túlio, um abraço, sucesso para você, viu? Muito obrigado.